Aqui é o Diego e criatividade é contagiosa. Aqui é o Diogo. Primeiro seja o melhor, depois seja o primeiro. Aqui é o Tarcísio Dalpra. O acaso favorece a mente conectada. Aqui é o Homero e se você parar pra pensar, você pensa parado. Cidade Pega Pra Fazer. Histórias que inspiram. Começou, bora acordar aí, vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Cidade Pega Pra Fazer. Comigo tá o Diego Brudiolo. Salve, Diegão! Salve, salve, Homero, beleza? Tudo bem, e você, cara? Tudo jóia, cara. E aí, vamos falar de que hoje? Hoje é sobre criatividade. Eita! Como desenvolver bom, a criatividade pro meu negócio. Pra falar de criatividade... Rapaz, a gente trouxe dois caras aqui que respiram criatividade, né? Eu ia falar isso agora, respiram o tema. E, cara, criatividade não é um botão que a gente aperta e ela aparece, né? Certamente existem técnicas e comportamentos que a gente pode desenvolver para criar ações criativas para a nossa empresa, né? E chamar a atenção do consumidor em um mundo hiperconectado está cada vez mais difícil. Muitos empresários sofrem para conseguir criações inovadoras, enquanto outros, como esses caras aqui, parecem ter a criatividade e a inovação no DNA, cara. E a gente está aqui hoje com o Diogo Souza Gomes, Gomes Imóveis, há 23 anos no mercado imobiliário, atual CEO da empresa, administrador de empresas, pós-graduado em gestão de negócios imobiliários e apaixonado por marketing de experiência. E ele é que é responsável por toda a criação da imobiliária atualmente. E também com a gente aqui está o Tarcísio Dalpra Júnior, da Sagres Criativa. Boa. Publicitário, dramaturgo, professor universitário. Ele é formado em comunicação social, com MBA em marketing pela UFJF e tem 20 anos de experiência nas áreas de criatividade e inovação. Vamos bater um papo bacana com eles sobre criatividade agora. Faltou só um adendo aí do Dalpra. Bebedor de vinhos. Esse e outras entende. Cositas massas, né? E a gente vem aqui e serve água. Exatamente. Tá vendo? Água costuma ser um prenúncio de que tem vinho, então vamos ficar até o fim, talvez. O Murilo Gun fala muito sobre o mito do dom, que muitas pessoas dizem que não tem o dom, não é criativo, não nasceu para aquilo, mas vocês concordam que é possível desenvolver a criatividade? Sim, a criatividade é um aprendizado, a criatividade ela é um processo, ela é um método e, como tal, ela se desenvolve com a prática, né? Esse mito da criatividade já foi jogado por terra faz muito tempo, né? Ela é inata a todo e qualquer ser humano. O que a gente discute muito hoje, talvez seja muito em função das mídias e da necessidade de espetacularização das coisas, é o mito do gênio, né? Quem é esse cara sobrenatural que faz tudo melhor que todos e que se diz, poxa, esse é genial. E aí tem um autor que chama Kevin Ashington, ele tem um livro chamado A História Secreta da Criatividade. Não é o livro que eu vou indicar no fim, mas é um livro muito bom também. E ele fala como esse mito da genialidade, ele surge, na verdade, no iluminismo, na verdade, no Renascimento, melhor dizendo. Porque não se tem notícias de gênios, de pessoas geniais antes do Renascimento. O cara que inventou a pólvora, que inventou o papel, ninguém sabe quem foi. Foram culturas, regiões geográficas que inventaram determinadas coisas. A ideia do gênio, daquele ser que está supremo, superior a outro, que tem uma ligação inexplicável com o divino, ele surge quando o homem branco europeu começa a perceber que tem que se sobrepor sobre os demais. Então, Kevin Ashington coloca uma coisa muito legal. Se a gente parar para pensar, quem são os primeiros gênios conhecidos? É Newton, Michelangelo, são todos homens brancos europeus. Citem para mim um gênio negro, mulher, que foi taxada como tal lá no período pós-renascimento. Então ele coloca até que essa necessidade da criação dos gênios, dessas pessoas que estão criativamente acima das outras, é uma necessidade do patriarcado se manter vivo, ativo, numa era pós-darwiniana. E, na verdade, no livro ele cita alguns exemplos disso e mostra que naturalmente toda e qualquer pessoa é possível se desenvolver a criatividade
pode ser tido como criativo. Ele usa um exemplo muito bom também do Usain Bolt. Por que, que o Usain Bolt é gênio? Ele é uma coisa extra, sobrenatural? Não é. O processo através do qual ele corre é igual de qualquer outro ser humano. Uma perna depois da outra, uma perna depois da outra. Só que ele se empenha, se dedica tanto a isso, que ele faz isso melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. E isso tem muito mais a ver com processo, método, do que com divindade, genialidade, algo sobrenatural. Sensacional. Eu só entendi agora esse final, né? A Do primeira Bolt. parte Mas, cara, assim, eu concordo 100% com o Tarcísio e com o Gan de que o mito é total em relação ao dom. Eu dou 2 exemplos meus aqui. Muita gente falava na minha época, eu não tenho nenhum músico na família, por exemplo, e resolvi lá com 15 para 16 anos que eu ia tocar cavaquinho. Eu tinha primos que tocavam outros instrumentos e eu falei, poxa, eu vou tocar o cavaquinho que é mais difícil, né? E vou tentar isso daí. E se você for ver historicamente, aí eu não tinha nenhum dom que me levasse a ser um músico, né? E, ô Diogo, na Souza Gomes, cara, de onde vem a criatividade, especificamente na sua empresa? Assim, tem alguma inspiração? A coisa flui naturalmente? Ô Diego, assim, é difícil de falar uma inspiração, né? Eu acho que a grande inspiração nossa para trazer uma inovação, para trazer uma criatividade para o nosso negócio, ou para pensar o tão famoso fora da caixa que todo mundo fala, e eu nem sou muito a favor dessas modas assim, mas eu acho que é pensar no cliente, né? Quando a gente para sempre de pensar no nosso negócio, quando a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo e olha para o entorno, né? Como que eu posso melhorar a experiência do meu cliente com o meu negócio, né? E aí eu passo a focar no cliente. E aí, inevitavelmente, acaba gerando algum ato criativo, e às vezes o criativo, eu acho que ele nem é tão criativo assim, na verdade. Eu acho que muitas coisas que a gente faz hoje dentro da Souza Gomes são coisas que já existem em outros mercados e que a gente adapta para o mercado imobiliário, né? Mas como a gente traz muito aquilo genuinamente no nosso DNA e, ao mesmo tempo, focando no nosso público-alvo daqui, a gente consegue personalizar aquilo para que as pessoas de fora olhem e falem assim, nossa, como a Souza Gomes pensou nisso, né? Mas a Souza Gomes não pensou naquilo sozinha, a gente só pegou uma ideia adaptada e trouxe pro cliente nosso. O Murilo Gan, citando ele mais uma vez, vou citar algumas aqui, que é um dos caras que fala muito de criatividade hoje, ele fala que ele criou a palavra combinatividade. Então, essa teoria, na verdade, é a teoria da combinatividade. Isso é tratado no Steven Johnson, num livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias, que ele fala que toda grande ideia nasce da combinação, né? E ele dá um exemplo muito bacana da criação do mundo. O mundo tinha oxigênio, mas a vida não existiria se não houvesse o carbono, que é o átomo responsável por combinar, por ligar as coisas. E ele fala que uma das maiores premissas para se ser criativo não é olhar na frente. O mais criativo não é aquele que vê o que ninguém nunca viu. O mais criativo é aquele que olha para trás, percebe nas coisas que todo mundo viu como iguais, como comuns, algo diferente. E dá alguns exemplos disso, como, por exemplo, o Pokémon GO. Pokémon GO foi um fenômeno, falando, caralho, isso vai revolucionar o mundo dos games, como revolucionou, e até hoje tem muita gente que joga. O que Pokémon GO é? Alguma coisa completamente nova que nunca ninguém pensou antes? Não, Pokémon GO é você olhar para trás e ver, olha, já existe geolocalização. Existe o Pokémon, que é um fenômeno da cultura popular desde os anos 90. Existe realidade aumentada. Existe gamificação. Agora, se eu juntar GPS com realidade aumentada, mais Pokémon, mais gamificação, eu vou ter um novo produto, uma combinação de ideias que aí sim, ninguém nunca viu. Então, a combinatividade diz isso, é olhar para trás e enxergar. Ninguém entendeu como ninguém viu aquelas duas coisas ali se combinando antes. Eu percebo uma combinação dela e a partir dessa combinação vem uma terceira e grande ideia. E sim, surgem as grandes ideias. Muito difícil você criar do nada, né? Eu acho que, assim, outro exemplo que a gente pode dar de combinatividade aí muito grande
que a gente vai acabar combinando agora Souza Gomes e Sagres. Então, Exato. isso vai ser uma coisa inédita no mercado de Juiz de Fora e a gente vai ter muita ação de criatividade nos próximos meses aí. Sim, sim. Que a gente vai fazer. Tarcísio, brincando aqui só com o que você falou, eu acho que um outro ponto muito importante da criatividade, cara, é ouvir o cliente. Muito pouca gente ouve seu cliente. Né? A gente tem esse hábito na Souza Gomes, tanto de ligar para um cliente para ouvir, quanto de fazer pesquisas, quanto de mandar um e-mail que seja para poder entender qual foi a experiência dele com o atendimento do nosso negócio e saber o que ele quer. Né? Então, a gente faz muito isso lá. E eu dou o exemplo aqui, quando a gente mudou para a nossa sede, por exemplo, a gente fez a nossa sede toda voltada para a experiência do cliente. Então, dentro da Souza Gomes, a gente tem lá, cada ambiente é decorado de um jeito, todos os ambientes parecem uma casa, são feitos por empresas parceiras, esses ambientes se modificam de tempos em tempos, porque aquilo é um showroom da empresa que está lá. E todo mundo que chega lá, nossa, caramba, de onde você tirou isso? Como é que foi essa criatividade toda para fazer essa imobiliária desse jeito? Cara, nós não tiramos, não. Nós só conversamos com o nosso cliente, porque ele achava ridículo chegar numa imobiliária e sentar naquelas filinhas que parecia fila de banco, com aquelas salinhas de esperas, né? Aquele sempre distanciamento do corretor de um lado e o cliente do outro. Então, por que a gente não pode deixar o ambiente de trabalho um pouco mais agradável para a gente passar o dia ali? Né? Então, assim, às vezes a criatividade está num simples ouvir o cliente. E, cara, quando eu convidei eles, eu sabia zero dessa história aí. O Diogo veio falar aqui, ó, falar um negócio contigo. Dessa combinatividade. Foi zero combinatividade. Ele falou, ó, vou te falar uma coisa aqui que a gente acabou de costurar, que a gente vai fazer uma coisa bacana aí com a Sagres. Sabe o que é legal, Diego? Eu acho que isso serve muito como exemplo para quem está ouvindo a gente também. A gente tem que entender qual que é o nosso limite. Porque, assim, o Tarcísio foi o único cara que já fez algum trabalho de marketing para Souza Gomes. Quando a gente conquistou uma construtora grande aqui na cidade, a gente foi fazer o primeiro lançamento e não tinha expertise nenhuma para isso. Tarcísio que fez para a gente toda a campanha, isso foi em 2008. Então a gente precisava de alguém bom para fazer. Residencial Iracema de Souza. Residencial Iracema de Souza. Que foi uma puta de uma experiência para a gente. A gente também estava fora do mercado de lançamento já há um tempo e a gente precisava juntar a força com quem era bom. E isso aconteceu de novo agora. Depois de 23 anos aí eu fazendo o marketing, depois desse 2008 eu comecei a fazer os próprios lançamentos, e já foram mais de 20 depois disso. Agora a gente queria criar algo novo, a gente queria criar um negócio mais profissional para os nossos 40 anos da Souza Gomes. Então, poxa, a gente precisa entender qual que é o nosso limite, não só de criatividade, mas também de execução, né? E estar aliado a pessoas boas. Então a gente, além de ter sempre parceiros excelentes na Souza Gomes, para os móveis, igual eu falei, para cerveja, para pizza, para coisa, a gente tem que estar junto de pessoas que vão agregar para o nosso negócio. E aí foi aí que a gente juntou com a Sagres agora, para essa campanha de 40 anos, que não vai ser uma campanha de aniversário, vão ser longos meses aí de muita bagunça, de muita combinatividade. Mas sem spoilers, por enquanto. Sem spoilers, sem spoilers. E, cara, e a questão do repertório também, né, galera? Quanto mais repertório você tem, mais é potencial criativo. A criatividade nasce da informação. Em última análise, a matéria-prima, o Big Bang da criatividade é a informação. Quanto mais informação você tem, Input, mais chance... Né? Exato. A Cláudia falou aqui com a gente. Mais chance você tem de... Se a gente está falando que a criatividade é combinar informações, quanto mais informações você tem, maior é a chance de você combinar. Né? Quanto mais... o quão você consegue propiciar um ambiente para que essas informações colidam, se conectem, melhor. Mas a matéria-prima está lá no repertório. Bom, se eu pego hoje, que para mim é uma das empresas mais inovadoras de Juiz de Fora, e conecto o DNA dessa empresa com o DNA da Sagres, que é uma agência que nasce nesse sentido, com essa nova visão de criatividade e tudo mais, obviamente a gente vai ter um repertório gigantesco para colidir ideias. Quando o Diogo foi lá na agência e falou desse trabalho, a toda hora eu falei, Diogo, vai ser cocriação. Eu não quero levar nada de fora para dentro. Você tem um DNA criativo e inovador na tua empresa, eu quero fundir isso ao meu e a gente vai criar essa campanha
junta. Por quê? Porque o repertório vai ser muito maior e a identificação vai ser muito maior. E acho que, assino embaixo o que o Diogo falou, acho que as pessoas têm, além de conhecer os seus limites, se abrirem a ouvir, a combinar, a entender e dialogar, sabe? Viver em bolhas hoje, falo isso no mercado da comunicação e da publicidade em si, a gente sabe, a gente faz muito trabalho em parceria com outras agências, a gente quer ouvir, tem pessoas com outras ideias, a gente atende clientes em parceria, alguns clientes, a gente quer ouvir. Aquela ideia de que o potencial criativo, o fazer criativo tem que estar numa bolha e as pessoas trocam essas ideias naquela bolha, isso acabou. Hoje a criatividade está aí no ar. Se você não se conectar com boas pessoas que pensem dessa forma, você vai viver na tua bolha, só no seu nicho de informações, e aí uma hora a sua capacidade de combinar essas informações acaba. E a importância de trabalhar com empresas que compram as ideias, né? E eu acho que vai ser um caso da Souza Gomes, você já falou que vai ser cocriação, mas isso também é uma parte fundamental, né, cara? Porque não adianta também a agência, às vezes, criar algo muito bacana, mirabolante, e a empresa ser quadradona, né, cara? Não abrir a mente. Isso agora, a empresa mente fechada contrata uma agência que é foda no desenvolvimento, na criatividade, em fazer ideia maluca. Aí bate a cabeça no teto. E também não cabe aqui a gente falar também, tem empresa que não é criativa ou que não nasceu para ser criativa. Não acredito nisso. Acho que a criatividade pode estar nas pequenas coisas. A criatividade pode estar no seu processo de produção. A criatividade pode estar na sua logística. Agora, essa criatividade, que é o ponto final, que é a ponta do iceberg, a que aparece, é que muitas empresas não estão preparadas. Isso demanda um DNA, né? Isso é diálogo. Essa criatividade do iceberg, ali da pontinha do iceberg, que aparece, é o último ponto de contato. Né? Então, às vezes, existe realmente, olha, quero ser tem vários clientes, depois que a gente fez a campanha da Cláudia da Relicário, que foi no Fator X, o Pedro Superti apresentou a campanha no Fator X, o que choveu de empresa que viu lá no evento, chegou para a Sagres e falou, eu quero ser uma empresa para virar case no Fator X. E o que você faz? Qual é o seu nicho de negócio? Eu faço financiamento bancário, ou sei lá, alguma coisa que vale, que não tem esse grau de criatividade tão explícito assim, que não é visível isso, embora, repito, essa criatividade possa estar em várias outras camadas do modelo de operação. Então, eu acho que aí é até um ponto que essa glamorização excessiva da criatividade prejudica, é isso. As pessoas veem a criatividade só, eu quero aparecer, eu quero que as pessoas me... Ganhar prêmio. Exato. E perdem uma oportunidade de ser criativos em várias outras esferas menos visíveis, mas que fazem um bem danado, seja para o funcionário, para a saúde financeira da empresa. Então, saber as suas limitações e saber que a criatividade pode estar em diversos nichos, em diversas esferas, e não só naquela ponta que todo mundo vê e aplaude, é importante também. Essa obsessão de virar case hoje está um problema muito sério. Né? Ano passado eu falei em São Paulo, poxa, tinham 9 mil imobiliárias, pessoas assistindo do mercado imobiliário, e todas as palestras que eu tenho dado para falar dos cases da Souza Gomes, uma das coisas que eu mais bato é isso. Cara, começa a ser criativo no seu feijão com arroz primeiro. Não adianta nada você querer inventar de fazer canal de vídeo se você não responde nem o e-mail. É verdade, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Tem acontecido muito. Mas muita coisa. Então a gente precisa realmente estar muito atento a isso. A criatividade tem que começar nos seus processos. Eu acho que se a gente fosse falar até um caminho da criatividade, né, Tarcísio? Começa no seu processo, começa no seu feijão com arroz, né? Depois vai externando isso pro seu mercado. Uma coisa assustadora que eu ouvi você falar uma vez é do processo de a secretária atender, anotar num papelzinho e levar para a mesa do sujeito, que não tinha nem um PABX. Nossa. Coisa básica, é o que você falou, arroz com feijão, né, cara? Vocês acham que um ambiente mais descontraído ajuda a desenvolver a criatividade na empresa? Cara, eu acredito muito num conceito chamado ambientes caórdicos, que são aqueles ambientes que misturam uma dose de caos e uma dose de ordem. Os coworkings trabalham muito nisso, né? O que é isso? Um ambiente caótico, por natureza, gera muita ideia, gera muito insight, gera muita criatividade, mas não consegue transformar essa criatividade em processo. Não consegue transformar isso em algo tangível.
né? Você vê, às vezes, aqueles ambientes, uma mesa de bar. O que as pessoas falam de merda, vamos marcar isso, caralho, vamos fazer isso, mas nunca ninguém faz. Vamos encontrar pra marcar isso, vamos ter que jogar. Nunca ninguém faz. Em algum momento, pegar a bagunça, organizar um pouquinho pra andar. É aí que entra a ordem. É aí que entra o componente da ordem. Agora, se você parar pra imaginar um ambiente só onde reina a ordem, é só processo. É só processo. É sempre igual. Funciona, beleza, mas você nunca sai daquilo ali. Agora, quando você acha a interseção entre esse caos e essa ordem, você entra num espaço chamado o espaço caórdico, ou ambiente caórdico. É ali que está o DNA das grandes empresas inovadoras. É aquela liberdade para criar, mais a disciplina para transformar a ideia, ou transformar invenção, ideia em inovação. Então eu acredito muito nesse modelo. Embora, na teoria, assim falando, pareça fácil demais, né? Mas, dosar. Pô, galera, vamos pro caos. Agora é muito complicado. É muito Na difícil. prática é só botar um tobogã igual o Google e virou criativo. E a grande parte das pessoas acham que é isso, né? Vem lá a sede do Google, do Facebook, nossa, tem fliperama, tem tobogã, ou vem lá no Instagram da Sagres, nossa, vocês tomam cerveja no expediente de trabalho. E acham que aquilo ali é por isso que eles são criativos. Quando, na verdade, não. Óbvio que aquilo ajuda, óbvio que aquilo faz eclodir ideias, óbvio que esse é um momento /espaço excelente para se criar, sim. Mas se a gente não para e faz... chega num momento, igual eu vou apresentar para o Diogo amanhã, um cronograma de onde começa, onde termina, ação por ação, isso é colocar o caos, o caótico, numa ordem para que possa ser executado. E o Diogo, conta pra gente alguma ação já criada pela Souza Gomes que você considera que foi uma das mais criativas ou a mais criativa que vocês fizeram. Ô Diego, a gente, graças a Deus, temos boas ações criativas aí, né? Eu acho que o exemplo que eu vou dar é exatamente para mostrar que às vezes ter parceiro e ter a ideia muito rápida, ela é mais importante muitas vezes do que o valor investido. Porque uma outra coisa que as pessoas acham muito é que para ser criativo ou para ser considerado uma empresa inovadora, você precisa de dinheiro. E muitas vezes a gente não precisa de dinheiro. É óbvio, montar uma sede igual a gente montou, com 750 metros quadrados, teve um custo imenso. Aí sim, teve uma criatividade cara, apesar do mobiliário ser feito por empresas parceiras. Mas, por exemplo, a ação que a gente fez com o Texas ano passado, do hambúrguer, que foi uma ação relativamente barata, né? E gerou uma experiência na cidade absurda. Só para você ter uma noção, a gente fez a ação, então a ideia era que a gente estava fazendo 38 anos de Souza Gomes, a gente estava fazendo um hambúrguer com o Texas, então esse hambúrguer tinha que ser um hambúrguer bem mineiro, para ser a cara da Souza Gomes. Então criamos uma receita com eles e no dia do lançamento a gente decidiu que a gente queria que as pessoas dessem um nome para o hambúrguer, né? Então a gente criou um site simples, um hot site praticamente, que as pessoas podiam entrar e dar o nome para o hambúrguer. E ali ele estava concorrendo a um ano de hambúrguer grátis e tal. E aí eu acho que o grande diferencial dessa campanha, para a gente conseguir o engajamento que a gente conseguiu, foi, por exemplo, ter mandado 50 hambúrgueres num dia só para 50 influenciadores de Juiz de Fora ao mesmo tempo. Então, deu muito mais trabalho logístico do que custo, né? E a gente atingiu lá mais de 200 mil pessoas em um único dia, né? Isso fez o Texas vender, na época, 3 mil hambúrgueres em 30 dias. E a gente tinha expectativa de ter lá 100, 150 votações no site. Tivemos quase 1.000 votações do nome, né? Porque a pessoa, para votar, tinha que comer. Então, assim, eu acho que essa foi uma ação que mostra que, poxa, como que o mercado imobiliário vai fazer uma ação com uma hamburgueria? Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí é muito o que o Tarcísio fala de repertório. Cara, todas as ideias que a gente traz para o nosso negócio estão fora do nosso mercado. E uma coisa que você fala que eu acho muito interessante é que a Souza Gomes até é uma imobiliária, né? Uma coisa assim. Nem parece imobiliária, porque tem de tudo até imóvel. Porque pensa bem, se eu quero fazer uma coisa diferente para o meu negócio,
não é para outra imobiliária que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para outro negócio, gente. Né? Eu vou olhar para a rádio, para fazer o programa aqui que eu tenho toda terça-feira. Eu, Vitor, estamos aqui no Libertempo. Isso é pensar no cliente. E isso é ser criativo sem pensar no seu mercado. Então, para de olhar para o seu negócio, para o seu mercado. Vai olhar para outra rádio, não. Vai olhar para outro mercado para trazer inovação para sua rádio. E olha como isso valida aquilo que a gente estava falando no início, né? Quem olhar para uma hamburgueria e uma imobiliária e estabelecer algum tipo de conexão naquilo. Precisou alguém olhar de fora e falar hambúrguer mais imóvel. Se eu combinar isso aí, surge uma terceira e nova ideia chamada o hambúrguer na planta. Isso é combinatividade. Isso é ampliar o teu leque, o teu repertório, de forma a buscar conexões onde ninguém nunca viu. Isso funciona muito. Isso é um exemplo do que o Diogo tem feito lá na Souza Gomes. Ou conectar bairros de Juiz de Fora com drinks. Que a Souza Gomes fez. Sim, fizemos na festa do Zine, né? Tem 5 anos já, e é uma ação que, poxa, já foi copiada aí Brasil afora pelo mercado imobiliário, porque, poxa, como gerar uma experiência... A gente que não tem produto, eu sempre brinco isso, é muito difícil, porque às vezes quando você tem o produto físico ali, né, um carro, o próprio hambúrguer, um doce, é mais fácil você tangibilizar essa experiência do que você ter só o nome, né? Não tem como eu pegar um apartamento e botar dentro de um evento. Então, você conseguir juntar a sua marca a isso é muito difícil. E a gente tem conseguido trazer algumas coisas diferentes. O próprio balão é um outro exemplo. Né? A gente trouxe o balão em 86, meu pai trouxe na época. Cara, tava nascendo. A gente repetiu aí. essa ação agora em 2017, no evento que era céu aberto e teve fila para as pessoas andarem de balão. Aquilo deu uma repercussão gigantesca na cidade. Né? E às vezes é uma ação mais barata do que você plotar a festa inteira, do que você... Então, a gente precisa pensar no como envolver a marca com o público de uma maneira que o público vai conectar. Se o público não conectar, cara, não adianta. Não adianta. Boa. Por isso que eu falei que tá no DNA, hein, cara. 86, voar de balão. Brincadeira. Foi o lançamento do Alto dos Pinheiros. Olha. O loteamento foi todo vendido em menos de 4 horas. E num lançamento mesmo. De Não balão. foi algo aleatório. Foi o lançamento do condomínio. Cara, muito Isso é bom. muito bom. Tem um outro conceito do Steven Johnson também que chama possível adjacente. Ele diz que não existe essa ideia que surge do nada. Toda ideia ela está limitada pelas ferramentas, comportamentos e atitudes que existem naquela época. Então é uma sempre algo próximo. Exatamente, está ali, ó, está rondando ali. Existe um ferramental, um pensamento, um comportamento que está rondando. O primeiro que conecta isso tudo e lança a ideia é aquele que percebe, é aquilo que traz a grande ideia, cara. Então não surge nada do nada, assim. Tem sempre uma aura, está sempre rondando. Se o cara lançou... E saber externar isso, que é o segredo, né? Exatamente. Porque não adianta você fazer e o público não saber também. Né? Um outro exemplo que eu dou é a gente tem um tradutor de Libras no nosso site. Né? Conhecemos lá em Campos do Jordão, num evento que chama Epicentro, que é um dos eventos mais malucos que eu já fui na vida, do Ricardo Jordão. E, cara, conheci esse cara lá, que era de uma startupzinha que estava começando, já tinham ganhado alguns prêmios e tal, que chama Hand Talk. E aí, eu falo muito que eu não gosto de perder nem peso. Então, eu não gosto de perder a oportunidade. Cara, eu fui até o cara, falei, bicho, seu negócio é sensacional. Quero saber como é que eu boto no meu site. Botamos no nosso site, cara, em 48 horas, eu liguei pra ele e falei assim, olha, se eu botar no meu site em 48 horas, eu posso anunciar que eu sou o primeiro imobiliário do mundo que tem tradução em Libras? Ele falou assim, pode. Caraca. Cara, custou 0, mas eu fui buscar repertório no mercado diferente do meu. E aí a gente ganhou vários prêmios, inclusive de melhor site imobiliário do Brasil, por ter ferramentas como essa. E aí a gente foi a primeira imobiliária do mundo aí com 100% traduzido em Libras, que tá tão na moda nas lives de agora, né? É o que o Dálvora falou, né? Saiu da bolha e buscou algo diferente. Você tem que buscar na escuridão, cara. É a velha metáfora do cara que tava numa rua completamente escura e ele perde a carteira dele, aí ele vê uma lâmpada acesa lá na frente, aí começa a procurar. Aí o guarda chega e pergunta, o que foi? Perdi minha carteira. Mas tá aí? Tá perto aí? Não, perdi lá no escuro, mas é aqui que tem luz.
Putz. A metáfora é essa, você não tem que buscar onde está tudo claro. Você não vai olhar o que as imobiliárias estão fazendo. Você não vai olhar o que as outras agências estão fazendo. Você vai ver o que as pessoas estão criando fora dessa tua bolha, onde é escuro pra gente. Então, onde a gente não tem muito... a gente procura ali e faz acontecer ali, cara. Ficar só onde tem luz, olha, aqui tá claro, é tranquilo, olha, vamos fazer isso, um digitalzinho aqui e tal, vamos fazer uma sacadinha de texto. Não, onde tá a luz é normalmente onde todo mundo tá, todo né? mundo tá, onde todo mundo vê, cara. E você procura ali, você não vai achar nunca, às vezes, o que é diferente. E, Tarcísio, tem alguma na sua jornada aí de criatividade, alguma ação que você comandou aí que você acha que vale a pena contar pra galera? Olha, tem muita e tem muita história legal, cara. Atropelou, né? Aumenta 50 minutos. Vou ficar aqui a noite inteira. Eu vou me limitar aos 3 anos de Sagres, com os cases alguns cases que a gente desenvolveu nesse período, e eu gosto muito, sempre, tanto quando eu tô prospectando, quando a gente dá esses cases mais abertos, é dizer como isso se converteu em número, em resultado para o cliente, né? Porque às vezes muitas pessoas falam, os doidão da Sagres estão lá, vamos fazer outra ação pitoresca do caramba, todo mundo vai... Mas o que gerou resultado? O cara bebe o dia inteiro. E resultado? E resultado. Pois é, por isso que eu gosto de dizer isso, né? E aí eu vou pegar poderia falar, por exemplo, do Guru da Pizza, do Vaporetto. A gente sempre solta uns cases lá no nosso Instagram. O Guru da Pizza foi foda. O Guru da Pizza, top. cara. Foda. O Guru da Pizza, o cliente... Eu fui lá comer pizza. O Guru veio aqui, rapaz. O Guru veio aqui, Libertempo. cara. Cara, só em mídia espontânea no Libertempo a gente ganhou uns milhares de reais aí. Por quê? Porque a gente criou um movimento, não criou uma campanha. O cliente pediu, o Vaporetto chegou pra gente e pediu, queremos uma campanha muito foda de Dia da Pizza. E se a gente não fizesse uma campanha? Vocês não precisam de uma agência, vocês precisam de um guru. E se a gente criasse um cara que ensina as pessoas a comer pizza parodiando os coaches tradicionais? Isso que eu ia falar, a paródia do coach Parodiando foi os coaches. sensacional. Então o cara fazia vídeo e tal, interagia, tinha live com 100 pessoas, enfim. No final, isso tudo aumentou, vendas explodiram no dia, mas o mais relevante, isso aumentou em 55% o movimento na casa no ano passado, quando a gente fez. E esse ano aumentou em aproximadamente isso de pedidos na semana posterior. Então é uma criatividade que gera um residual. A boa criatividade é essa. Ela impacta no momento, mas ela gera um residual. Porque foi ano passado. Foi ano passado. O Guru da Pizza nasceu em 2019, esse ano ele voltou fazendo lives com pessoas com profissionais da saúde mental para ensinar as pessoas a comerem pizza em casa. A Páscoa da Relicário é outro exemplo fantástico, porque... A Cláudia contou aqui. Também Aquele coelho é sensacional. do coelho. nasceu no ano passado e esse ano estava tudo pronto e veio a pandemia. Nós mudamos completamente a ideia de Páscoa, né? Mudamos completamente o que ia fazer, ter ações de rua, ações de live marketing, caça ao tesouro pelas ruas, enfim. A gente trouxe todo para dentro e foi um recorde de vendas também na Páscoa da Relicário, só pelo delivery. Mas o exemplo que eu vou me aprofundar um pouquinho mais, um dos que eu mais gosto, é um case que a gente criou para o Sublime. Para Sublime, uma gelateria italiana. Qual que era o problema central que o Sublime trouxe para a gente? Olha, eu tenho um produto que é 100% de matéria-prima italiana, da melhor qualidade, tudo feito com processo italiano, totalmente artesanal, chega carregamento de pistache para mim, pistache mesmo que veio da Itália. Só que as pessoas entram aqui e falam, tá muito caro esse sorvete. Nossa, pagar R$12 num sorvete, eu compro um pote de que bom. Ou seja, o cara tinha um produto excelente, mas não conseguia ter valor percebido nesse produto. As pessoas comparavam aquilo com sorvete. E aí a gente criou a máfia do gelato, que ia contra tudo que era a polícia do sorvete. O que era a polícia do sorvete? Vamos tomar sorvete, tem que ter bola, tem que ter muitas camadas, tem que ter calda, brigadeiro, cobertura pra caramba. Cobertura pra caramba. Gosta disso? Não. Isso todo mundo gosta. Agora, se você quer uma coisa exclusiva, diferenciada, vem pra máfia. E aí eu crio a ideia de único, de exclusivo, de diferenciado. E aí a gente criou, de fato, uma máfia. Fizemos ações com influenciadores em que a gente sequestrava, a máfia sequestrava os influenciadores. Eles desfilavam naqueles carrinhos Ford 50 que tem aí na cidade, fazendo live. Assim, gente, estou sendo sequestrada pela máfia, não sei onde eu estou indo para fazer a degustação. Se eu não me engano, o Michael Nutella foi, inclusive, as pessoas achou que ele estava sendo sequestrado mesmo, deu uma treta danada. Porque Foi ser bom ator, deu isso. Exato. Mas, enfim,
Criamos toda essa narrativa, o dia do sorvete, o dia do sorvete. A ação culminou no dia do sorvete, ele explodiu de vender gelato, as pessoas começaram... Teve carrinho na porta do Libertempo Teve, também. a gente criou uma narrativa de que a máfia tinha interceptado um carregamento de gelato que ia para a Sublime. E aí a máfia interceptava e aparecia na porta da Libertempo. E aí as pessoas eram comunicadas via flash ao vivo na rádio, olha, a máfia interceptou um carregamento de gelato aqui na porta e a galera vinha, consumia. E detalhe, Diegão, flash simultâneos, lembra disso? Simultâneos, Alô e cara. Cidade. Alô e Cidade simultaneamente. Você trocava de rádio, locutor da Alô falando a mesma coisa que o locutor da Rádio Cidade. Pô, o muito mesmo bom. texto, Exato. ao mesmo tempo. A gente sincronizou o texto, eu lembro disso, essa Sim. foi demais, velho. Foi muito legal. Cara, a gente pegou uma página inteira de jornal e fizemos como se fosse Juiz de Fora celebra o dia do sorvete. E aí, como se fosse uma matéria produzida pelo jornal, nós pichamos tudo em cima da matéria e riscamos a palavra sorvete, escrevemos gelato, botamos a figurinha da máfia ali, como se a página tivesse sido hackeada também pela galera da máfia do gelato. Enfim, foram uma série de ações que culminaram no dia do gelato, buscando, primeiro, o objetivo principal era posicionar de fato e gerar valor percebido. Recentemente, o Mauro, sócio, o dono lá do gelato, ele abriu números, ele fez sessão de abrir números para a gente falar, olha, esse aqui era a minha venda de gelato antes da campanha ir pro ar, do ano passado. O meu gelato era sorvete. E aí ele me abriu os números lá da campanha, pré-campanha da máfia do gelato, pós-campanha da máfia do gelato. E os meses seguintes em que a campanha já tinha virado residual. Só a manutenção do Instagram. Um aumento de 30% na venda de gelato. Olha. Nos meses da campanha comparado aos meses anteriores. E assim, 2, 3, 4, 5, 6 meses depois, até pré-pandemia. Então, isso é o que eu sempre digo, né? Uma ideia acima da média, uma ideia bem pensada, ela gera um residual. E esse residual pode se converter em venda, em lembrança de marca, mas ela gera. Uma boa ideia não é aquela que explode e desaparece. Morre, né? É aquela que respira e gera um residual. Muito bacana, cara. Top, hein? O Murilo Gun, de novo, citando, ele fala sobre o conhecimento em T. Que as pessoas devem ter profundidade na sua área de estudo e alguma coisa, mas também na parte, né, a profundidade do T ali, na vertical, mas também consumir outras coisas, que é o T ali, o risco do T na horizontal. Vocês enxergam em vocês esse tipo de comportamento? Ele fala, cara, você tem que ler, você gosta de uma matéria, sei lá, você vai estudar sobre marketing e tal, você tem que ler Capricho, tem que ler a revista Capricho, para você poder ter repertório, aumentar seu repertório. E aí ele fala, não, cara, às vezes você tá com um problema de logística lá na sua empresa e você viu uma solução que a produção do Jonas Brothers deu pro problema que eles tiveram de logística na hora de ter os shows. Toda a narrativa da máfia do gelato é baseada no Poderoso Chefão. Se a minha equipe de criação não conhecesse a obra do Poderoso Chefão, a gente não teria linguagem para falar, textos, frases, né? Só antecipando aí. Muito bom, cara. Não, eu acho que é o que a gente falou o tempo todo, né, cara? Tem que navegar em outros mercados para poder conhecer melhor, até para você conhecer o seu público, né? Eu tinha uma época que eu ainda brincava alguns funcionários e tal. Não é possível, Diogo. Mas você conhece a cor de esmalte, você conhece modelo do sapato feminino, se é pipitu, se é escarpão e tal. Cara, eu acho que quanto maior for o seu repertório, você está mais pronto para lidar com gente, né? Porque no final das contas, é gente que importa. Então, quanto mais pronto a gente está para lidar com eles, a gente consegue ter mais atitudes que ajudem no problema deles, né? Eu falo que eu aprendo até vendo esses desenhos agora com minha filha e tudo mais e tal. Então, aliás, ela que tá me ensinando agora a mexer no TikTok. Com 6 anos de idade. Então, pra você ver a importância do repertório, a gente aprende com os velhos experientes, mas aprende também com a criança, né? Porque hoje uma criança de 6, 8 anos, gente, ela já influencia muito na decisão de compra dos pais, né? Então, às vezes, dependendo do público que você quer atingir ou do como você quer atingir, você vai atingir ela muito mais com uma linguagem da Peppa ou de algum outro desenho que me fugiu o nome agora, mas que
do que numa linguagem formal de um anúncio de Facebook. Esse final de semana, meu afilhado estava me ensinando a dinâmica lá do LOL, o jogo de computador, que também tem uma bonequinha LOL, aí eu também já fui aprendendo tudo. É difícil acompanhar o ritmo deles. Difícil. Eu sinto muito que é igualzinho quando minha mãe vem me perguntar como é que responde um e-mail, entendeu? É o pensamento dela quando eu peço pra me ensinar TikTok, deve ser a mesma coisa. Como ele não sabe disso, né? Não, ela falou outro dia assim, ai pai, é só fazer isso aqui, ó. É só, né? Eu me lembrei que eu preciso contar. Deve ter umas 3 semanas também. Tava a Sussu e eu na roça e meu pai mora lá há muitos anos e tal. E aí a Sussu bateu uma foto minha dele e falou: seu Zé, vou publicar no Insta ele. Que é isso? Cara, Luísa, minha namorada, às vezes chega na sala e eu tô assistindo Mega Construções. Ó. O que é isso? O que você tá... Eu quero saber como funciona um moinho. Como se constrói... Eu preciso saber como se constrói um navio cargueiro. Eu preciso saber como um viaduto fica de pé. Esse conhecimento da ponta. Isso é um programa? Lá, é um programa, Caramba, Mega Construções. Eu assisto também. Cara, eu vejo que tudo legal, isso. cara. Tudo que tá. Aeroporto, não sei o quê. Ame ou deixo. Operação. Ame ou deixo, Pô, agora, isso. velho. Eu vejo tudo Quilos isso. mortais. Quilos mortais. O vestido ideal. Exato, cara. Eu vejo tudo isso, velho. Tá precisando ver Discovery, hein, Diegão? Pô, tô mesmo. E é essa. Tem um lance dos pelados, não sei o É, que, pelados. vai ter um Largados e largados pelados. e Né? pelados. Mas Puta cara, em merda. síntese, isso vai muito... A gente retoma o que a gente falou no início, na questão da combinatividade. Se a criatividade é... O Steve Jobs já diz isso de uma maneira muito simples, né? Criatividade é só conectar as coisas. Se a criatividade é só conectar as coisas, quanto mais coisas eu tiver no meu repertório, mais chances eu tenho de conectar. É matemática, é lógica simples. Se você sabe muita coisa, conhece muita coisa, diversifica o seu nicho o seu nicho de conhecimento, o seu repertório, mais chance você tem de combinar um hambúrguer com uma imobiliária e dar origem a uma terceira ideia. Ele fala do Um hambúrguer conectar na os pontos, que tem acho que até um discurso que ele fez na faculdade, se eu não me engano. Ele Sim. fala que coisas que ele aprendeu lá atrás com caligrafia, algo que ele achou que nunca mais usaria na vida, ele aproveitou isso na época. Eu costumo dizer para meus alunos, cara, de criatividade, da disciplina de criatividade que eu dou na pós ou na graduação. Cara, ampliar o seu repertório pode significar você mudar o caminho que você faz todo dia da casa para o trabalho. Experimenta uma rua nova, vê gente nova, vê coisa nova, muda o trajeto, vai demorar um pouquinho mais, mas vê coisa nova, tem acesso a coisa nova. Sai sempre com as mesmas pessoas, muda. Um final de semana eu não quero ver vocês, não. Vou sentar com a galera que eu conheci ali, mas nunca sentei no bar. Vamos trocar ideia? Isso é diversificar o repertório. Eu diria, o Big Bang do processo criativo, cara. Pega pra fazer sagacidade. Então agora é hora de deixar aquela dica sagaz pra galera da Rádio Cidade. Vamos começar com quem? Quem tem uma dica top aí? Eu posso começar? Eu vou usar um autor e um livro que, para mim, foi um divisor de águas muito grande na maneira como eu entendo os processos criativos hoje e a criatividade, que é um livro do Steven Johnson, que eu até citei aqui, chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. É um livro que ele é quase científico de tão minucioso que ele comparando casos, exemplos históricos que vão desde a criação da vida até grandes empresas que se destacam pela inovação. E ele encontra pontos comuns nesses processos todos e consegue quase que sistematizar um processo para você ser mais criativo no seu dia a dia. A gente não vai ver, talvez, muitos cases, dicas de como ser criativo, não, mas é um passo fundamental para quem quer entender o DNA da criatividade. Então, a minha dica é o livro O Poder do Hábito. É do autor Charles Duhigg, acho que pronuncia, mas esse livro me impactou bastante, eu já li ele 2 vezes, e eu acho que o processo da criatividade, ou o processo de implantação de qualquer coisa nova num negócio, tem que ter o hábito de fazer. Né? Muita gente está preocupada em inovar para virar case, está preocupada em pegar uma ideia e copiar. Né? Então, o Poder do Hábito ensina muito a gente primeiro, você tem que fazer aquilo virar rotina no seu negócio. Né?
e adaptar aquilo para o seu mundo. Então a combinatividade que a gente tanto falou é muito diferente de pegar uma ideia e copiar, que é o que está acontecendo muito no mercado hoje em dia. Né? Então, assim, o poder do hábito é minha dica, porque eu acho que isso pode ajudar muito a mudar o jogo. Até, né, só complementando aqui, as empresas que exercitam essa questão da criatividade, até mesmo quando alguém vem e copia, ela já tá um passo à frente, né? Tipo o Oceano Azul, né? Que eles falam. A galera começa a copiar, o oceano começa a ficar vermelho, na hora que vê, você já tá lá na frente pensando em outra coisa. E eu acredito muito naquela metáfora de que a ideia é um fruto, né? Nós somos a árvore. A pessoa pode pegar aquele fruto uma vez, mas a gente produz outros e outros e outros e outros. Isso aí. O pensamento criativo é muito mais preocupado em ser árvore do que ser fruto, né? E o processo é que gera o você ser árvore. Fruto vai dar toda hora, quem quiser copia, leva, mas na hora de replicar aquilo ou de tentar de novo... No episódio quem 3, copia cara, sempre vai ser cópia, né? Sempre vai ser... Exato. Exatamente. Exato. No episódio 3 a gente citou aqui com a Cláudia e com o Ederson sobre diferenciação também, né? A gente esbarrou um pouco nessa questão da criatividade e a gente falou que hoje a gente está numa outra epidemia das cópias. O Pedro Superti fala isso, então tem muito isso. Nossa, a gente acabou virando uma certa referência de alguns cases do mercado imobiliário por causa da metodologia que a gente segue e tudo mais. Cara, a quantidade de coisa que copiam da gente é uma coisa absurda. Eu não sei se a Cláudia comentou aqui que fizeram uma Páscoa idêntica que a gente fez da Relicário, uma chocolateria do norte do país. Idêntica, a invasão, o coelho, só que botaram um cara fantasiado de coelho. Idêntico, igual, cara. E depois a menina lá até era fã da Relicário, da Cláudia, e falou, olha, copiamos mesmo, porque... A minha dica é assista Grandes Construções. Não vão se arrepender. Mega Construções, cara. Um episódio Muito sensacional bom, de um viaduto lá que é... Mas a gente já foi citado aqui, não lembro quem que indicou nos últimos episódios, mas citei muito aqui o Murilo Gun. Ele tem um curso que chama Reaprendizagem Criativa, que é muito legal. Ele estava um período gratuito aí para o pessoal fazer a inscrição, não sei se está mais, mas vale muito a pena. Eu fiz a inscrição lá atrás e estou assistindo. Putz, é muito bom e fica aí como dica. Boa. Eu comecei a ler um livro tem umas 2 semanas, depois que a gente começou a fazer o Pega Pra Fazer, e aí eu comecei a ler, né, outras coisas e achei um livro bem legal que fala da criatividade, que chama O Andar do Bêbado, que é do Leonardo Molodino, alguma coisa assim. E é um livro que diz o seguinte, Diegão, ele explica que por mais organizado que você seja em algum momento da vida, você vai ser surpreendido por um imprevisto. Então você tem que começar a se virar e lidar com aquilo, mano. E tocar a sua vida, entendeu? O livro é Porque imprevistos sensacional. acontecem e você tem que estar pronto para lidar com aquilo. E levar aquilo para sua vida profissional e coisa e tal. É bem legal. Chama O Andar do Bêbado. Valeu, galera. Mais um episódio pra conta aí. Agora, Tarcísio, manda aí as redes sociais, suas redes sociais, seus contatos, da Galera, Sagres. o meu Instagram tá lá, @dalprajr. E a galera que quiser acompanhar um pouquinho mais aprofundadamente esses cases, em breve o da Souza Gomes vai estar lá, que eu comentei aqui, @Sagres Criativa. Tá? Tem lá, a gente tá com uma série de episódios que toda sexta-feira a gente publica um case criativo que tenha gerado resultado. Então, tem muita coisa bacana. A grande maioria dos trabalhos que a gente desenvolve lá na Sagres estão publicados no nosso Instagram, @Sagres Criativa. Bom, meu Instagram é Diogo Souza Gomes e o da imobiliária é Souza Gomes Imóveis. Né, lá também a gente compartilha os nossos cases e muito mais um bate-papo com quem está ali vendo o nosso feed. Né, no nosso Instagram, muita gente pergunta, a gente não tem imóvel no nosso Instagram. Nosso imóvel é muito mais para os bastidores da imobiliária do que falar de imóvel em si. Imagina, eu tenho hoje 1.400 imóveis à venda. Se eu postar um por dia, né, eu tenho mais 5 anos de post aí. Vai ficar horrível no Instagram. Então a gente não posta imóvel lá. Lá o bate-papo é exatamente com quem está ouvindo a gente aí. E quem quer ficar por dentro aí dos próximos episódios, mandar ideia de tema, sugestão, segue lá, @PegaPraFazer.
ou o meu particular, @DiegoBrugiolo. Boa, vou deixar o meu também aqui, ó, @HomeroPapaléguas. Me segue lá no Insta, tô na Rádio Cidade todos os dias às 5 da manhã. É aquele recado, né, Diegão? Acordou, liga o rádio que eu tô lá. Cola com a Mera. Acordando a galera, isso aí, valeu. Valeu, galera. Obrigado aí, um abraço pra todo mundo. Valeu. Obrigado por ouvir o Cidade Pega Pra Fazer. Compartilhe esse conteúdo com a sua galera.